quando quiser. Olá! Na linha do quadro Informe Penal, eu gostaria de trazer um assunto que está sendo muito veiculado nos meios de imprensa nos últimos dias, que é o caso Mariana Ferrer. Eu relutei um pouco em falar sobre essa questão, apesar de muitos seguidores e amigos me questionarem o que eu achava, o que eu pensava, como eu via essa situação, porque eu senti, para variar, a gente tem visto muito isso na internet, um assodamento, uma precipitação muito grande em analisar as questões que são trazidas de forma parcial, tanto na internet como nos meios de comunicação. Muitas vezes é isso que acontece. É muito difícil dar uma opinião, emitir uma opinião, principalmente opinião técnica, jurídica, sem conhecer os fatos. Eu diria que mais do que difícil, eu diria que é desleal dar uma opinião em cima de fatos que não são conhecidos na sua integralidade. O caso Mariana Ferrer é justamente um caso que se enquadra, no meu ponto de vista, nesse tipo de circunstância. Ou seja, como eu, apesar de advogado criminalista, não conheço o processo em si, eu não posso opinar se está certo, se está errado, se a absolvição é justa, se o acusado deveria sim ser condenado, enfim. Mas eu posso sim dar mostrar algumas questões que me pareceram realmente passíveis de sofrerem críticas, seja do cidadão comum, mas principalmente também do operador do direito. E aí, o primeiro termo que hoje é o mais, talvez o mais pesquisado nos últimos dias no Google, é a questão do estupro culposo. Hoje, qualquer um que frequenta as redes sociais e a internet sabe da inexistência do crime culposo, né? Porque já foi propalado a quatro cantos. Mas, a princípio, as redes sociais diziam que esse termo teria sido cunhado, teria sido instalado na própria sentença judicial. E hoje, nas redes sociais, já se dizem que não foi isso que aconteceu, que esse termo estupro culposo foi uma criação do próprio meio de comunicação que jogou nas redes esse assunto num primeiro momento. Dizem alguns que foi um termo criado pelo Intercept, enfim, também não sei e não posso afirmar que seja ou que não seja. Fato é que algumas imagens relativas a essa audiência foram divulgadas e é insofismável, é indiscutível que as imagens que foram mostradas, ainda que parciais, demonstram uma falta de comprometimento, por exemplo, com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que poderá levar, se comprovado, poderá levar inclusive à anulação deste caso a partir da audiência. Como disse, eu estou falando em tese, porque o caso concreto eu não conheço, né? Conheço aquilo que é dito nas redes sociais. Por que essa falta com o princípio da dignidade da pessoa humana? A forma como foi tratada a vítima deste caso, que é a Mariana Ferrer. Estando ela trabalhando com a verdade ou não trabalhando com a verdade na posição de vítima, ela tem que ser respeitada e jamais poderia, em momento algum, ainda que os vídeos publicados na internet tenham sido editados, ou seja, cortados e passado apenas em partes, jamais o juiz daquele caso, o promotor, que a gente chama de custos legis, ou seja, ele é o fiscal da lei, o próprio defensor público que estava ali para assistir a Mariana, né, e o próprio advogado de defesa, poderia deixar que aquela audiência desaguasse para aqueles termos e para aquela forma como tudo foi conduzido. Eu diria que, nas imagens que analisei, que o maior responsável desta situação é o juiz de direito, que é o presidente daquele ato e tem a obrigação legal de manter o dever de urbanidade em todos os atos que ali são manifestados, em todas as perguntas, reperguntas, debates, enfim. Ele é o limitador com base na lei. É o juiz de direito que deveria brecar, né, a forma como aquela audiência foi conduzida e muitas vezes pelo próprio defensor, pelo próprio advogado, que indiscutivelmente faltou com o dever de urbanidade. Eu entendo
que esse tipo de conduta do advogado foi a forma de exercer, de tentar exercer, melhor dizendo, o direito à ampla defesa, né? Ele tem o dever e o direito de defender o seu cliente de forma ampla, como diz a Constituição. Desrespeitar? Não, mas ele tem direito de defender amplamente. E quis exercer esse direito, acabou escorregando e indo para locais, eu diria, para formas ilícitas de se conduzir os questionamentos, mas ele tem o direito de conduzir dentro da ampla defesa. Ocorre que algo que me chamou muito a atenção é que nessa condução, né, que o advogado tentou fazer dentro da ampla defesa, ele tentou o quê? Macular a moral, macular a índole da vítima. E isso me chama muito a atenção pelo seguinte fato: o crime de estupro, ele independe se a vítima tem uma moral ilibada, se a vítima tem ou não uma conduta ilibada, se a vítima tira fotos em posições como ditas ginecológicas, se a vítima tira fotos nua. Não importa se a vítima é prostituta, se a vítima é a esposa do estuprador, não importa. O crime de estupro, ele prevê o quê? A segurança, a liberdade sexual das pessoas, para que as pessoas possam, inclusive, ter o discernimento de com o que fazer e com quem fazer. Então veja um exemplo, imagine uma prostituta que combina um programa sexual com uma pessoa, vai até um motel e lá, dentro do motel, os dois nus. Ela, no meio do programa, ela diz: eu não quero mais trabalhar, para por aqui, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir embora. E essa pessoa vai e continua os atos em relação ao estupro, à força, né? E ali acontece uma conjunção carnal não querida por esta prostituta. Ocorreu o estupro? Sim, ocorreu o estupro. Um outro exemplo: o marido casado com a sua esposa, né? Marido e mulher, casados há 30 anos. Num dia, estão na cama, os dois nus. A mulher diz: eu não quero. E o marido continua e força o ato sexual. Em tese, isso é estupro. Aquela moça que gosta de se vestir com roupas decotadas, que gosta de provocar no seu temperamento, nas suas atitudes, o outro rapaz, na balada, no barzinho, na festa. E aí ela sai com esse rapaz que ela provocou a noite inteira. Vão dar uma volta de carro. No carro começam a se beijar, tiram a roupa, ficam nus. E a partir deste momento essa moça diz: eu não quero me relacionar sexualmente com você. E o rapaz, naquela fase, força e tem o relacionamento sexual de forma não desejada, não querida por aquela moça. Isso é estupro. Não importa o que aconteceu de forma pretérita anteriormente. Então esse ponto tem que ficar claro, né? E de tudo isso, novamente, segue a lição, que para mim está muito claro. O que nós precisamos não é de novas leis. O que nós precisamos de verdade não é modificar as leis. O que nós precisamos é de intérpretes, de operadores e de seres humanos melhores para que interprete de forma sábia, para que interprete de forma clara, para que interprete de forma honesta as leis que já existem. Esse é mais um Informe Penal e eu agradeço a todos por terem estado aqui comigo até esse momento.